de risco e administração contratual. Eu vou convidar primeiro aqui para a mesa o Rafael Marinângelo, da Marinângelo e Aoki Advogados, que vai fazer o presidente do painel. Vou chamar também o André Dabos, da AD Corretora de Seguros, o Ernesto Tsirunik, presidente do Brazilian Institute of Insurance Law, e a Débora Schalk, da Schalk Sociedade de Advogados. Então, rapidamente, vou passar a palavra para o Rafael. Desejo a todos um bom painel. Boa tarde a todos. É com satisfação que eu componho mais uma vez essa mesa, agora na qualidade de presidente, dando continuidade aos trabalhos que foram desenvolvidos durante todo o dia, com um conteúdo realmente digno de elogios. Nesse nosso painel, nós vamos falar sobre seguros, gestão de riscos e administração contratual. Temos aqui comigo o André Dabos, Débora Schalk e Ernesto Tsirunik. Acertei, Ernesto? O meu sobrenome todo mundo erra, então eu fico preocupado em errar o dos outros, que eu não gosto. Muito bem, as apresentações anteriores permitiram ver que a questão dos contratos na construção é muito mais complexa do que possa parecer. Cada uma das modalidades contratuais do ramo da construção civil exige a reunião de uma série de competências, sem as quais o sucesso do projeto pode ficar comprometido. Engenheiros, advogados, calculistas, projetistas, ambientalistas e especialistas nos ramos securitário e de engenharia financeira são apenas alguns dos profissionais constantes dessa pleiade de experts que precisam trabalhar em prol do êxito contratual. Hoje em dia, fazer uma obra é muito mais do que erguer estruturas, modificar o meio ambiente a serviço da humanidade ou tornar possível o uso de tecnologias que propiciem o desenvolvimento social. É um processo de gestão de atos, competências, riscos e conflitos. No painel que se inicia, vamos ouvir os expositores falarem sobre o seguro e a gestão de riscos nas fases que antecedem a formação do contrato e durante a execução contratual. E feita essa breve exposição, eu abro a palavra para o André Dabos, já lhe fazendo uma pequena provocação. André, vamos lá. Considerando as mudanças na legislação da infraestrutura brasileira ao longo dos anos, quais os desafios enfrentados pelo mercado segurador como um todo? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença, pela paciência de vocês. Uma tarde como essa, já depois de tanta gente importante falando, nós estamos aqui, Dr. Jobim, a convite do IBDIC, Fernando, Dr. Jobim também, e com duas pessoas muito competentes, Ernesto Tsirunik, com quem eu aprendo a cada dia, doutora Débora também, e eu acho que essa união que nos trouxe até aqui traz a oportunidade de a gente trazer para vocês, compartilhar um pouco das nossas experiências, todos advogados, mas cada um dentro de uma visão, dentro de um conhecimento específico a respeito do mercado de infraestrutura. Eu atuo há 30 anos como corretor de seguros, tem aqui o Cássio, um colega corretor de seguros também, e o Cássio é presidente do Instituto de Engenharia aqui de Curitiba, aqui do Paraná. Obrigado, Cássio. E essa questão envolvendo a área de infraestrutura e o mercado de seguros é fácil de entender se a gente fizer uma análise de uma linha do tempo de como que se deu a própria metodologia da legislação brasileira nessa área. Eu vou procurar aqui de forma muito simples trazer um pouco para vocês do meu entendimento, da minha percepção, desde quando surgiu a Lei 8666, lá em 1993, com uma visão um pouquinho aí do retrovisor,
mas para a gente conseguir enxergar um pouco mais adiante. Quem se lembra daquele ambiente, era um ambiente de transformações, como foi dito, o país pedia uma nova metodologia, uma nova legislação, e a Lei 8666, na época, trouxe algumas inovações. Eu acho que quem tem cabelo branco ou não tem cabelo, vai se lembrar da época onde não era exigido seguro, garantia ou fiança bancária ou calção em dinheiro para as contratações de obras e serviços públicos. Naquela época, se fazia as contratações muito mais em função da técnica, enfim, não vamos entrar muito no mérito, senão vai ficar um bom tempo para a gente falar sobre isso. Mas o primeiro elemento que trouxe a Lei 8666 foi a exigência de garantias contratuais, através de 4 modalidades: o seguro-garantia, a carta de fiança bancária, títulos da dívida pública ou calção em dinheiro. E naquele momento, a lei também impôs ao poder público praticamente 100% dos riscos, na medida em que era possível, ou é possível, porque ainda tem contratações pela 8666, de reequilíbrio dos contratos. Então, na medida em que eu, como empresário do setor de construção, fazia uma determinada proposta, eu já precificava a possibilidade futura de buscar um reequilíbrio daquele contrato. Nesse momento também, o próprio metodologia de você definir os percentuais das garantias, que era de 1% para garantia de proposta, 5% ou até 10% da garantia de performance, trazia um reflexo do ambiente daquela época, que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, que não tinha os riscos que nós temos hoje, ou projetos tão complexos como nós temos hoje, né? Depois de 93, nós tivemos a Lei 8697, de 95, foi a Lei de Concessões, que trouxe uma série de inovações. E o mercado segurador brasileiro, tanto junto com a Lei 8666, trouxe uma série de soluções, como eu posso afirmar a vocês, sem medo de errar, que foi através do mercado de seguros brasileiro que se viabilizou o programa de concessões de rodovias no país. Por qual motivo? Porque em outros países que os programas fracassaram, não se conseguiu viabilizar, através de uma ferramenta de garantia, uma fórmula de você garantir esses contratos ao longo dos anos. Então, em outros países como o México, como Colômbia, o que se pede é uma garantia de 20 anos por um período da concessão. E nós conseguimos aqui no Brasil, na época, num movimento estruturado, que contou também com o apoio de pessoas como o Dr. Jobim, que eu me lembro bem. A gente fez um trabalho muito forte junto à Artesp. Na época não era a Artesp, né? Era o próprio DR, e a Artesp veio depois, fazendo com que eles entendessem que uma apólice de seguros não tem como ser feita por 20 anos. Aí se criou um mecanismo de renovação, não automática. Então, houve uma colaboração importante do mercado de seguros, e eu acho que hoje o Brasil é considerado modelo de padrão de concessões de rodovias, principalmente no que diz respeito a garantias contratuais. E nós temos hoje praticamente todo o ambiente de concessões de rodovias no país garantidos por apólices de seguros. A utilização de fiança bancária é muito rara, principalmente em função dos custos envolvidos. Indo um pouco mais adiante, já no ano de 2000, tivemos em 2004 a Lei 11079, que é a Lei de PPPs, que também importa alguns conceitos da Lei 8666, mas aí tem algumas críticas, porque ela acaba impedindo que você consiga, em função do artigo 5º, item 8º, que não permite com que você estabeleça garantias maiores do que 5 ou 10% para projetos de PPPs, que, como foi dito anteriormente, é um outro ambiente. Você não pode usar os mesmos pares de sapatos para as pessoas diferentes. Assim como uma concessão comum tem as suas características, assim como uma obra contratada pela 8666 tem as suas características, nas PPPs também. Muitas vezes os riscos do Estado são menores, outros são maiores, mas essa pequena
esse engessamento de você ter que manter os percentuais de garantias previstos na 8666 pode, em alguns momentos, até inviabilizar essa transferência de risco para o privado ou para o público, na medida em que você não pode, ou não há, pelo menos, condições de estabelecer percentuais superiores ao que diz a Lei 8666. Aí tivemos agora, a partir de 2010, no RDC, vocês já devem ter percebido também algumas mudanças significativas. O próprio regime, quando foi estabelecido, no início, seguia os conceitos iniciais de 5% e 10% em performance, mas hoje você já começa a ver percentuais de 30%. E, mais uma vez, o mercado de seguros atendeu essa demanda no que diz respeito às garantias. Nós temos hoje capacidade de sobra. Então, se alguém disser que o Brasil não tem capacidade para garantir contratos, não conhece o ambiente atual do mercado. Até 2008 nós tínhamos de capacidade automática, mesmo com o IRB sendo um monopólio, algo da ordem de 150 milhões de reais de automaticidade para um contrato. Hoje passa de 5,5 bilhões de reais. Então, não é verdade que o Brasil não tem capacidade para garantias de contrato. O que pode não existir são contratos com a estrutura adequada que possam ser garantidos, ou com todos os seus riscos devidamente esclarecidos. Mas esse é um outro problema que eu vou deixar para o Ernesto abordar com essa visão dele. E mais recentemente, agora que é até uma provocação para vocês, que são operadores do direito, é o projeto de lei 559, que já está no Senado, que seria uma nova lei de contratação de obras e serviços, que ela traz duas inovações importantes. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando esse movimento, mas eu acredito que ele é substancial, principalmente nos impactos e nas mudanças que poderá ter para o mercado segurador e para vocês também. O primeiro é porque ele traz no parágrafo 2º o parágrafo 2º, só que eu esqueci o artigo, vocês me desculpem. Do artigo 96, está certo. No parágrafo 2º, ele traz já definido uma garantia de 30% para o valor da garantia de 30% do contrato para todos os projetos que envolverem valores significativos. E ele diz assim, olha, a critério da autoridade competente em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantias nos contratos de obras e serviços. E aí ele diz, obras e serviços de grande vulto, complexas, com grandes valores envolvidos, 30%. Mas não é essa a principal mudança que eu vejo. É o parágrafo 7º, que diz assim, que no caso de seguro-garantia, se for adotado, poderá ser exigido cláusula que vincule as seguradoras nas obrigações assumidas. Ou seja, na hipótese de uma inadimplência de um tomador, que é o garantido, a seguradora não vai ter aquele comportamento de fazer um cheque e indenizar o poder concedente do prejuízo causado. Ela tem que assumir a posição do devedor inadimplente, contratar uma construtora e concluir aquela obra que é objeto do contrato. Então, esses detalhes, dentro dessa linha do tempo, dá para a gente perceber que existe uma evolução considerável na própria legislação brasileira. Esse PL 559, na minha opinião, ele traz uma mudança, não só na área de seguros, a quantidade de artigo é enorme, eu acho que deve dar umas 3 Lei 8666, em termos de quantidade de artigos, e no aspecto que envolve garantias, principalmente vale a pena a gente refletir os órgãos de classe, os sindicatos, como que isso vai trazer benefício para o mercado como um todo, até pensando principalmente no crescimento e no amadurecimento do nosso mercado. É isso aí. André,
A gente sabe que a questão do seguro é um fator importante para poder haver a distribuição de riscos entre contratante e contratado. Como é que o corretor de seguro pode interferir ou auxiliar nessa equação? Obrigado. Pessoal, eu acho que ninguém tem dúvida que a percepção adequada do risco, seja pelo investidor, seja por quem é muitas vezes o contratante, pode ser a diferença entre você ter um projeto bem elaborado e um projeto bem executado. E aí, quando a gente fala de alocação de riscos, dentro do conceito que se define hoje como mais adequado, principalmente em PPPs, aquele que tem melhores condições é que deve suportar os riscos, certo? Então, dentro desse contexto, quando você, corretor de seguros, é chamado apenas quando o cliente já ganhou a concorrência e ele precisa contratar um programa de seguros ou de garantias, praticamente ele é um fornecedor de uma proposta. Ele não tem muita chance de interagir, ele não tem muita chance de colaborar, ele não tem muita chance de gerar alternativas que possam ajudar, no momento da contratação, um programa de seguros adequado. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre obrigação privada-privada e obrigação pública-privada. Privada-privada é muito fácil, é uma questão de preço e condições. Eu sento com você, Rafael, te digo que eu posso contratar essa pólice, você diz se aceita ou não e nós resolvemos o problema. Nas obrigações pública-privada é muito diferente, a gente segue uma série de conceitos, você tem edital, você tem informações que, se não forem observadas no momento da contratação, você pode, inclusive, perder o seu contrato. Então, como é que o corretor de seguros deve, ou deveria, trabalhar nesse projeto? Ele tem que ser envolvido na fase da concepção dos projetos. Acompanhar, se é uma MIP, por exemplo, se a gente está falando de uma MIP, ele tem que estar envolvido no momento da MIP, até para saber que tipo de cláusulas, que tipo de seguros que vai ter que ser acompanhando aquela matriz de riscos. E os advogados são perfeitos. Eu conheço vários escritórios que são especialistas em fazer matrizes de riscos, mas eles se preocupam com a matriz de risco do contrato. E aí, quando a gente fala de matriz de risco do projeto, que é o do negócio, quais são os riscos envolvidos? Riscos físicos, riscos de natureza econômica financeira, riscos de responsabilidade, riscos envolvendo pessoas. Você precisa identificar não só os riscos, como também os sistemas de mitigação, que podem ser feitos através de um programa de seguros adequado. E aí que entra o corretor de seguros, Rafael. É nessa hora. É a hora que ele consegue entender a sua matriz de riscos, é a hora que ele consegue ajudar você a modelar esses riscos da forma adequada, propondo apólices, programas de seguros que possam ser transferidos para o segurador e quando, antes de você entregar sua proposta técnica comercial, você já vai conhecer o preço que vai custar. Então, você já calibra a sua tarifa, ou você já calibra a sua condição de proposta com essa informação. Então, eu acho que a melhor forma de você fazer isso é uma integração entre o advogado e o corretor de seguros. No momento da concepção dos projetos, é ali que você tem a certeza que os riscos estão devidamente protegidos e precificados adequadamente. Obrigado, André. Pois é, só que tudo que você nos passou aqui, André, está mais envolvido com a fase pré-contratual, ou seja, antes do contrato. Agora minha pergunta é para a Débora. Débora, e durante o contrato? Qual a importância, por exemplo, de uma boa gestão contratual ou administração contratual para as questões relacionadas aos seguros? Bom, Rafael, antes de mais nada, boa tarde. Agradeço ao IBDIC e ao Fernando Marcondes pelo convite. É uma honra estar aqui nesse painel com esses grandes nomes aí do mercado, o André Dabos, o Dr. Ernesto, enfim. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência como advogada, atuo bastante na área para seguradoras e resseguradoras e a gente aprende muito com esse dia a dia, acompanhando essas grandes obras, né? E o caminhar dessas obras. Então, a gente tem que considerar, quando a gente fala em um projeto, do ponto de vista, sob a ótica de um advogado, principalmente,
essa rede de contratos coligados que, na verdade, formam um grande projeto. Um grande projeto tem no seu centro, normalmente, uma SPE, né? E essa SPE ela absorve alguns riscos, principalmente os riscos de retorno desse projeto, os riscos financeiros, mas o risco central, já que nós estamos falando de construção de projetos, é o risco de construção, que, via de regra, é absorvido por uma empresa, uma empreiteira, uma EPCista. Né? Ela absorve o risco de construção, o risco de fornecer, o risco de instalar, enfim, o EPC, o contrato de EPC, o contrato de empreitada global, passa a ser o centro dos riscos. E a partir deste contrato e desses riscos centrais, né, porque o que se pretende ali é executar e concluir um projeto em condições dele operar conforme planejado, é a partir desse contrato de EPC que são formados os subcontratos, toda essa rede contratual, inclusive o contrato de seguro, que é um contrato de garantia, um contrato acessório, mas que está inserido nessa cadeia. Então, o que a gente vê na prática, é exatamente isso que o André estava falando, essa gestão começa numa fase pré-contratual. Como? Se harmonizando os instrumentos contratuais. Né? Os contratos, na medida do possível, devem falar uma mesma linguagem do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de gestão. Né? E isso é uma fase pré-contratual. Na vigência do contrato, sob o ponto de vista de gestão esperado por uma seguradora ou por um grande assegurador nesses projetos, que garantem boa parcela dos riscos, essa gestão ela deve acontecer, via de regra, por uma empresa, né, uma gerenciadora de risco, uma empresa com expertise para fazer esse trabalho, e que tenha aí uma ampla comunicação com a seguradora. Quando a gente fala em ampla comunicação, muitas apólices de grandes riscos prevêem a obrigatoriedade do segurado, né, de informar, através de relatórios, o avanço dessas obras e desses projetos. Né? Isso deve estar previsto, mas mesmo não estando, é uma obrigação do segurado, principalmente no contrato de performance, como a gente fala do seguro-garantia, que o segurado preste essas informações de forma periódica para a seguradora. Essa obrigação decorre de lei, né? No Código Civil está previsto, o segurado deve informar qualquer evento capaz de alterar o risco ou de agravá-lo. Né? Então, a boa gestão contratual, o controle dessa rede de contratos, faz com que essa comunicação e essa passagem de informações se faça de uma forma muito mais tranquila e eficiente. Né? Porque a falta de informação à seguradora, o agravamento do risco, um evento relevante que não seja informado, pode colocar em risco a própria eficácia desse pacote de seguros. Né? Nós estamos falando de vários seguros, várias modalidades, o risco de engenharia, o garantia, o seguro de riscos operacionais, enfim, nós entendemos que é um pacote, um programa de seguros bastante complexo, que é, evidentemente, planejado, deve ser planejado de acordo com os riscos que forem identificados na fase preliminar de planejamento. Essa identificação dos riscos do projeto, né, ela é fundamental, como o André falou, para se criar um bom programa de seguros. E esta gestão, portanto, ela interfere diretamente na eficácia. Se houver uma má comunicação, uma falha de comunicação e uma falta de sensibilidade daquilo que é relevante para aquele seguro que foi contratado. Então, vamos falar de um caso prático. Numa obra de engenharia em São Paulo, que eu assessorei, houve um problema numa parede de diafragma, uma leve inclinação. Né? Para se estancar esse problema, se fez um comitê, se criou um comitê técnico, esse comitê chegou à conclusão que deveria inverter o método construtivo, passar a construir não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E só depois de tomada essa solução é que então foram informar a seguradora. Olha, nós temos ali uma situação de um acidente do ponto de vista de uma apólice de risco de engenharia, mas nós já temos a solução, seguradora, agora você precisa assumir essa conta. Né? É evidente que isso vai causar um desgaste e vai causar um conflito. A seguradora deveria ter sido envolvida nesse processo de tomada de decisão, porque ela é garantidora da situação. Então, aí se surgiu uma série de discussões, a seguradora entendendo que aquela era uma obra de contenção, né? A seguradora, evidentemente, já numa situação de desgaste, e o segurado entendendo que não era uma obra de contenção, que era uma obra, enfim. Então, se começa uma disputa, um conflito, por conta da falta de envolvimento. Por muitas vezes, num projeto, se engavetam as apólices, só vai se pensar, bom, quando é que ela vai vencer? Quando se pensa isso? Fica no cofre.
Exatamente. Quando é que só se preocupa um pouco com o prazo de vigência e muitas vezes nem isso acontece. Muitas vezes quando se vai olhar, puxa, passou a vigência, vamos comunicar a seguradora. Então, esse gerenciamento, essa administração contratual, que é, na verdade, um gerenciamento de risco, porque essa integração entre os contratos é um risco dentro de um Project Finance, você ter esses contratos integrados e falando a mesma língua, é fundamental para manter a eficácia dos seguros e a solidez. Numa situação extrema, né, de uma alteração de risco relevante, se pode até perder a garantia representada pelo seguro, né? E o que se vê muito nas obras, acho que até pela questão que o objetivo é executar, concluir, colocar para operar, muitas vezes se subvaloriza alguns eventos. Não, isso nós vamos retomar, esse desvio de cronograma não é tão relevante, tal. Só que o que se percebe é que essa subvalorização e essa falta de ação no momento certo levam a um problema muito maior e muitas vezes a um inadimplemento em série. Você tem vários marcos, você tem um cronograma geral, você tem subcronogramas, e então tudo tem que ser bem administrado para evitar essa situação desses desvios em série. Então, um fornecedor que não entrega o material no tempo e modo devido, evidentemente pode causar um problema na fase civil, pode causar um problema, por sua vez, na fase que vem seguinte. Então, nós sabemos desse efeito dominó, né, que acontece nos grandes projetos. E é aí que entra, então, a relevância de uma boa administração contratual. Débora, se essa participação da seguradora é tão importante durante a admissão contratual, você acredita que ela também deve ser chamada a participar das tentativas ou dos mecanismos de solução de conflitos durante a execução do contrato, como os dispute boards, a mediação? Qual é a sua opinião sobre isso? Partindo dessa ideia, né, do contrato de seguro como um contrato acessório, que faz parte desta cadeia de contratos, eu acho que é absolutamente recomendável, desde que aquela disputa interfira com o risco assumido pela seguradora. Porque através de um dispute board ou de uma mediação, decisões serão tomadas, né? E essas decisões elas podem resultar numa alteração daquele risco, uma alteração de projeto, uma alteração de custos, uma alteração de prazo, que o mais conveniente é que a seguradora participe, na medida em que isto vai afetar aquela garantia representada pela pólice. Num seguro-garantia, que é um seguro que está bastante atrelado à questão de performance, vamos dizer assim, um executante construtor. É evidente que se há uma alteração de projeto significativa, que vai impactar em custos, em prazo, ou às vezes até nas próprias contratações que deverão ser feitas, isso tem que ser informado à seguradora, e ela deve participar, porque ela tem a prerrogativa legal de aceitar ou não o novo risco. E na medida em que ela participa e, de certa forma, opina com a sua equipe técnica, ela evidentemente vai ter uma aceitabilidade maior e não vai ser pega de surpresa, olha, com uma solicitação de um endosso que, na verdade, muitas vezes representa um outro risco, né? Então, essa participação nos meios alternativos de solução de conflitos, eu acho que ela é recomendável, nos grandes projetos principalmente, onde há um envolvimento maior da seguradora, onde muitas vezes a garantia por ela representada pela pólice é bastante importante para o projeto como um todo. Então, eu acho que o envolvimento inclusive nas apólices de grandes riscos, que são apólices, como a gente chama, mais tailor-made, que há uma participação maior do segurado, eu acho que as cláusulas de solução de conflito, se há uma cláusula de mediação, se há um dispute board, também devem estar previstas nas apólices, para que a seguradora já saia entendendo que numa situação de conflito ela será envolvida. Eu acho que isso evita problemas futuros. Débora, só para instigar um pouco mais esse assunto que já é naturalmente instigante, quer dizer, na medida em que as seguradoras passam a participar das soluções de conflito, essa participação é como se ela de fato fosse uma outra parte que ingressa nessa mediação e ela também vai ter direito de opinar e sua opinião também terá eficácia. Quer dizer, como é que funcionaria isso na prática? Porque, de qualquer modo, ela, de um certo modo, está sujeito ao que essa solução de conflitos vai decidir, né? Como é que funciona isso? Na verdade, eu acho que, como eu falei, a ideia que já esteja prevista na própria pólice
apólice no próprio contrato, para que a seguradora já saiba que nessa situação ela vai ser envolvida, né? E essa decisão tomada, uma vez que ela participou através do seu corpo técnico, do seu corpo jurídico, vai poder ser imposta à seguradora. Ela não vai poder dizer, olha, não vou te dar esse endosso porque o risco foi drasticamente alterado e a minha área de subscrição entende que enfim. Então, esse envolvimento, de certa forma, significa a prévia anuência da seguradora, que está prevista em todas as apólices de seguro-garantia. Por exemplo, a alteração de um risco sem a prévia anuência da seguradora pode levar, se essa alteração for relevante, a uma perda de garantia. Então, é nesse sentido que a seguradora, participando, ela depois não poderá se opor no sentido, eu não participei, eu não concordei, e via de regra no seguro-garantia, as grandes seguradoras têm boas equipes técnicas, boas equipes jurídicas, capazes de, inclusive, em alguns momentos, mediar. Tem um case em São Paulo também, de garantia, que a intervenção da seguradora foi fundamental para que a obra fosse concluída. Ela aportou os valores necessários para o término de obra, fiscalizou essa obra junto com o corpo técnico dela e o corpo técnico da empreiteira, que foi mantida, e concluiu essa obra. Então, o seguro-garantia, eu acho que quando há um envolvimento maior, ele tende a funcionar melhor, né? Quando ele é chamado no momento certo, sem precipitação, evidentemente, tem muitos chamamentos que são mais do ponto de vista de se colocar uma pressão, né? Porque, evidentemente, o empreiteiro não quer o chamamento daquela garantia, né? Via de regra, mas no momento correto, quando essa apólice é chamada, eu acho que a intervenção da seguradora, de uma seguradora de ponta, de uma seguradora que tem expertise, principalmente no seguro-garantia, que é um seguro bastante complexo, eu acho que ela pode ajudar bastante a que a situação seja resolvida de uma forma razoável para todos os lados. Então, como contratante ou contratado, o que a seguradora entende como uma boa gestão contratual, de modo a que você mitigue os riscos de a seguradora mesmo questionar a assunção de riscos que ela não estava esperando? Na verdade, é como eu falei, eu acho que o que ela espera é que num grande projeto, o responsável por fazer esse gerenciamento de risco seja uma empresa realmente com expertise para fazê-lo e que esse canal de comunicação, essa comunicação, seja feita de forma transparente. E não, olha, não vamos avisar a seguradora agora, vamos fazer para depois comunicar. Eu acho que isso é o que não se espera. O que se espera efetivamente é que ela seja comunicada no seguro de performance, através de relatórios periódicos, que qualquer alteração capaz de provocar a alteração do risco subscrito ou um agravamento do risco que ela assumiu, seja também comunicado. Porque o contrato de seguro ele é baseado na boa-fé, né, no dever de informação que o segurado tem para com a seguradora. Então, são princípios básicos que, muitas vezes, no correr de um projeto, até porque a gente entende, né, do ponto de vista dos engenheiros, que a questão é um pouco mais prática, e o que se quer executar, concluir, colocar para render, né? Então, às vezes, isso se perde um pouco no meio do caminho, né? Essa visão prática da engenharia, às vezes, se torna um pouco mais informal aquilo que não pode ser informal. A comunicação com a seguradora ela tem que ser formal, né? Ela tem que ser documentada para evitar qualquer tipo de desgaste futuro ou até de uma perda de garantia, como eu falei.